O que fazer quando a tragédia bate à porta? Como agir e como conciliar o nosso pensamento com relação a Deus quando parece que Ele virou as costas e não nos ouve mais? Existem circunstâncias que nós passamos de tragédias, de adversidades, de problemas pessoais, familiares, que às vezes nos leva a pensar: onde está Deus? Tem um relato na Bíblia Sagrada aonde o profeta Jeremias ele vê a cidade de Jerusalém sendo destruída. Babilônia, ela invade e destrói, mata pessoas, destrói o templo, que era o símbolo religioso e de poder de Jerusalém, de Israel, da nação, do povo do Senhor. Jeremias vê tudo aquilo acontecendo. Qualquer outra pessoa poderia olhar e dizer que Deus abandonou, que Deus os entregou à própria sorte. Mas Jeremias sabia o que estava acontecendo. Jeremias ele já havia profetizado que isso aconteceria. E é tão sério o que aconteceu que Nabucodonosor, na ocasião, ele fala para Nebuzaradã, que era o general, que não levasse Jeremias, que desse opção de escolha a Jeremias. Se ele quisesse ir para a Babilônia, iria. Se ele quisesse ficar em Israel, ficaria. Jeremias escolhe ficar. E em Jerusalém, olhando para as ruínas, para aquela cidade destruída, para pessoas mortas nas ruas, olhando para o templo destruído, ele escreve um dos textos inspiradores e maravilhosos da Bíblia Sagrada. Lamentações é escrito nesse cenário. Capítulo 3, verso 21, ele diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Perceba que Jeremias, ele nos ensina que no meio do caos, no meio do problema, quando você olha aí e consegue observar somente destruição, ainda assim você tem a opção de escolher aquilo que você vai pensar. Aonde Jeremias ele estriva o seu pensamento? Naquilo que pode trazer esperança. Ele sabe que Deus não os abandonou, que era um juízo que estava acontecendo e que aquilo era provisório. E aí eu quero que você pense sobre o seu problema. Como você tem lidado com os pensamentos? Você tem olhado somente para a destruição, para as adversidades, para os problemas? Ou você tem domado o seu pensamento e as suas atitudes para direcionar para aquilo que pode trazer esperança? Cristo é a nossa esperança. Eu quero que você entenda que esse texto de eu quero trazer à memória fala de uma ação de Jeremias, uma decisão dele. Então, eu não sei qual que é a adversidade, o problema que você está passando, se você está passando ou se algum dia passará. E é fato que um dia todos nós passaremos problemas que parece que Deus virou as costas. É nesse momento que você vai ter que aprender com Jeremias. E ali você vai escolher trazer à sua memória aquilo que traz esperança. Mesmo em meio ao caos, à destruição, à morte. Só assim você vai entender a fidelidade de Deus. E ele percebe isso e ele diz que renovam-se cada manhã as misericórdias do Senhor. Grande é a tua fidelidade. Isso alegra o nosso coração e deve alegrar o seu coração ao entender que mesmo em meio ao caos, Deus ele não te desampara. Ele não te abandona, porque Ele é fiel. Aprendamos com Jeremias a glorificar ao Senhor, mesmo sentados em ruínas, porque Deus é bom.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.